Bem, pessoal, já iniciou aqui a gravação. Hoje nós vamos dar início à nossa unidade 3 da disciplina de Laboratório de Química Geral e vamos ver a prática 10, que se refere à prática de calorimetria. Os objetivos dessa prática, pessoal, vai ser dividido em três. O primeiro é determinar a capacidade calorífica de um calorímetro e, a partir dessa capacidade calorífica, a gente vai utilizar na segunda parte do experimento, que é calcular o calor específico de um metal, e, por fim, a gente vai determinar o calor de formação para 1 mol de água a partir de uma reação entre um ácido e uma base. Antes da gente iniciar a prática em si, a gente vai fazer uma contextualização sobre o tema. Então, pessoal, o que seria a calorimetria? A calorimetria se refere ao estudo do calor transferido durante o processo físico ou químico, em que o equipamento utilizado para a medição do calor é o calorímetro. Daí, nós temos dois tipos de calor medido, a depender do tipo de processo. Por exemplo, se o processo for realizado a volume constante, o calor, no caso, simbolizado aqui pela letra Q, é igual à variação da energia interna. Já se o processo ocorrer a pressão constante, o calor Q é igual à variação de entalpia. Além disso, a depender do tipo de processo, também define qual tipo de equipamento a ser utilizado para a medição do calor. No caso, quando o processo é realizado a volume constante, o equipamento comumente utilizado é a bomba calorimétrica adiabática. Já se o processo ocorrer a pressão constante, é utilizado um calorímetro do tipo copo isopor. No contexto das reações químicas, pessoal, a maioria das reações ocorre sob pressão total constante, tá certo? Então, nesse caso, como o processo ocorre a pressão constante, o calor medido vai ser igual ao quê? A variação de entalpia da reação. Como, por exemplo, as reações que ocorrem em soluções. Daí, nós podemos combinar a equação estequiométrica. Aqui a gente temos uma equação estequiométrica genérica, do tipo 2 mol de A reagindo com 1 mol de B, dando 3 mol de C mais D. E quando ela é escrita com a sua entalpia, é chamada de equação termoquímica. E a partir da magnitude da entalpia, a gente pode classificar a reação em relação aos aspectos energéticos. Por exemplo, quando a variação de entalpia for positiva, a gente tem uma reação endotérmica. Quando a variação de entalpia for negativa, nós temos uma reação exotérmica, tá certo? Como nós sabemos, um processo endotérmico, nós temos absorção de calor, né? Calor é absorvido. Enquanto no processo exotérmico, o calor aqui ele é liberado da reação, que é o sistema, né, para as vizinhanças. Ok? Então, pessoal, na nossa prática, a gente vai se fixar os processos a pressão constante. E para isso, a gente vai utilizar, como já falei para vocês, o calorímetro do tipo copo isopor, tá certo? Que também é comumente chamado de calorímetro de água. Neste tipo de processo, tá certo? A equação do calor que governa a transferência de energia é dado pelo o produto, tá certo? Da massa, Cp, que é o calor específico à pressão constante, e ΔT é a variação de temperatura, tá certo? Lembrando que esse calor, se ele for positivo, tá certo? Então, esse calor ele é absorvido
pelo processo, e quando for negativo, o calor é liberado. Nesta equação, pessoal, só para enfatizar melhor os termos, certo? O calor que, já falei para vocês, é liberado ou absorvido. As unidades são unidades de energia, né? Que é joules ou caloria. M é a massa da substância, tá certo? E Cp é o calor específico da substância a pressão constante. As unidades é joule por grau Celsius ou caloria por grau Celsius, por exemplo. E ΔT a variação da temperatura que pode ser dada em graus Celsius. Então, o calorímetro que nós vamos utilizar no nosso experimento é um calorímetro de água, né? Calorímetro do tipo copo isopor. E aqui nós temos a figura do calorímetro, como também alguns acessórios que vamos utilizar, certo? O calorímetro, pessoal, é um instrumento bastante simples, mas pode dar informações valiosas sobre as reações. Ele consiste de um isopor, certo? Que é o isolamento que é utilizado como isolamento externo. Internamente, a gente vai ter um vaso calorimétrico, onde o material utilizado vai ser um alumínio ou vidro. Aqui nós temos a tampa do calorímetro, que consiste também em uma tampa de isopor, e vamos fazer uso de um termômetro para medir as temperaturas iniciais e finais de cada processo. Pessoal, até aqui tudo bem? Tudo Sim, certo. tudo bem. Se eu estiver aí muito rápido, vocês podem me interromper para a gente sanar qualquer dúvida, tá bem? Então, pessoal, como eu já falo para vocês, a gente vai essa prática ela é dividida em três partes principais. Na primeira, a gente vai fazer a determinação da capacidade calorífica do calorímetro, que é também chamado de equivalente em água do calorímetro, que é uma constante C, tá certo? Esse processo é chamado de um processo de calibração do dispositivo. Em seguida, utilizando o calorímetro utilizado na parte 1, nós vamos fazer a determinação do calor específico de um metal, tá certo? A partir desse valor medido, a gente vai confrontar com dados da literatura para descobrir qual o metal utilizado nesta prática. E por fim, pessoal, vamos fazer a determinação da variação de entalpia de neutralização de uma reação entre um ácido forte, que é o ácido clorídrico, e uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Aí vamos lá, pessoal. Em relação à primeira parte, essa primeira parte ela consiste na calibração do dispositivo, no caso, a determinação da capacidade calorífica do instrumento. Tá certo? Aqui do lado nós temos a foto do instrumento, aquela foto inicial. E o objetivo vai ser determinar a capacidade calorífica de um calorímetro, onde o vaso calorimétrico é feito do metal alumínio, e vamos usar essa capacidade calorífica juntamente com o calorímetro na determinação do calor específico que será realizado na etapa 2 deste experimento. Então, pessoal, inicialmente o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma quantidade de água a temperatura ambiente dentro do vaso calorimétrico, e em seguida nós vamos colocar uma quantidade de água quente, certo? Então, dessa forma, o calor cedido neste processo vai ser o quê? O calor cedido pela água quente, que vai ceder para quem? Vai ceder o calorímetro e para água fria. Então, o calor cedido vai ser o calor da água quente, tá certo? E o calor recebido
vai ser o calor recebido pelo calorímetro, mais o calor recebido pela água fria, tá bom? Na parte de introdução, a gente viu que o quê? A equação do calor é dada por quem? Pela massa da substância, o calor específico da substância. No caso, nós usamos o índice P para denotar que o processo ocorre a pressão constante, multiplicado por ΔT, que é a variação de temperatura observada no processo. Então, substituindo esta expressão em cada termo da equação, nós temos aqui, pessoal, a massa de água quente vai ser igual ao quê? O calor específico da água quente multiplicado pela variação de temperatura, tá bom? No caso aqui, T de equilíbrio, pessoal, é a temperatura final do experimento, tá certo? A temperatura da água quente é a temperatura que você vai medir no início do experimento, tá bom? Aqui, essa equação aplicada ao calorímetro, pessoal, vai ficar como? Vai ficar igual a massa do calorímetro multiplicado pelo calor específico do calorímetro, multiplicado pela diferença de temperatura, tá certo? Temperatura final menos a temperatura inicial do calorímetro, que é igual ao quê? A temperatura da água fria. E aqui, finalmente, pessoal, nós temos o termo do calor aplicado à água fria, que é o produto da massa da água fria multiplicado pelo calor específico da água fria, multiplicado pela diferença de temperatura, tá bom? Lembrando mais uma vez, pessoal, que a temperatura de equilíbrio é a temperatura final, tá certo? A temperatura final observado no experimento, que é igual nos três termos aqui da equação. Daí, pessoal, qual é o nosso objetivo? Né? Determinar a capacidade calorífica do calorímetro, tá certo? A capacidade calorífica do calorímetro, matematicamente, ela é definida como sendo o produto da massa do calorímetro multiplicado pelo seu calor específico, tá certo? E uma definição formal de capacidade calorífica é que a capacidade calorífica se refere à quantidade de calor necessária, certo, para aumentar a temperatura do objeto em 1 grau Celsius ou 1 Kelvin, certo? Então, a partir disso, a gente observa o quê? Que quanto maior a capacidade calorífica de um objeto, de uma substância, maior é o calor necessário, tá certo? Para produzir determinado aumento de temperatura, tá bom? Matematicamente, tá certo? A capacidade calorífica é uma relação, certo, entre o calor e a variação de temperatura, tá certo? Ou seja, tem unidade, né, de joules ou Kelvin, quer dizer, joules ou calorias por grau Celsius ou Kelvin, tá bom? Isso aqui é uma forma de denotar a capacidade calorífica. Daí, pessoal, resolvendo aquela equação para C, a gente obtém uma certa equação que a gente vai utilizar para calcular a capacidade calorífica, tá bom? Esses termos aqui, pessoal, são os termos que a gente vai obter a partir do experimento que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Então, feita essa primeira parte, a gente vai para a segunda parte do experimento, que é determinar o calor específico de um metal. Então, qual o objetivo principal? É determinar o calor específico de um metal, tá certo? A gente vai, então, comparar o valor real, tá certo? O valor medido no experimento com o valor tabelado, tá bom? E, por exemplo, a tabela 10.1, ela lista os calores específicos de alguns metais. Então, a partir do calor medido neste experimento, você pode descobrir qual tipo de metal utilizado, tá bom? Aí, a sugestão
que eu dou para vocês é que o metal utilizado é ou é alumínio ou cobre. Então vai ser um desses dois metais que nós vamos utilizar nesse experimento. Aí como é que consiste, pessoal, o experimento? Peço que vocês olhem aqui para essa figura aqui do lado e vai consistir da seguinte forma. Ó. A gente vai colocar uma peça de metal, tá certo? Antes de colocar dentro do calorímetro, nós vamos colocar dentro de um recipiente com água e vamos aquecer a água até a temperatura de ebulição. Daí, nós garantimos que o quê? Que a temperatura inicial do metal vai ser igual ao quê? A temperatura de ebulição da água, que nós sabemos que é quanto, pessoal? 100, né? 100 graus Celsius. Então, em seguida, rapidamente, nós vamos tirar essa peça de metal e vamos colocar em um calorímetro que foi utilizado a parte um com água, tá certo? Logicamente, a temperatura da água a gente vai medir inicialmente, tá certo? E a partir do balanço do calor, a gente vai, então, resolver a equação para o quê? Para obter o calor específico do metal, beleza? Então, quem vai ceder calor neste processo? Vai ser o metal, tá bom? E quem vai receber o calor? Vai ser o calorímetro, tá certo? Mas a água fria, que eu chamei de água fria, a água que estava lá dentro do recipiente, no caso o calorímetro. Então, substituindo a expressão do calor, que é mCp ΔT para cada termo aqui de calor, nós chegamos nesta equação, tá certo? No caso, nós já sabemos que o produto da massa do calorímetro, do produto entre a massa do calorímetro e o calor específico do calorímetro, aqui é a capacidade calorífica do calorímetro, o C, nós obtemos a primeira parte, e nós vamos chegar nesta expressão aqui. Então, agora basta isolar o C do metal nessa equação, e vamos chegar nesta expressão, beleza? Ah, pessoal, é importante salientar, tá certo? Naquela primeira parte do experimento, tá bom? Que o calor específico da água é de 1 caloria, tá certo? Por grama multiplicado por graus Celsius, tá bom? E no caso aqui, pessoal, ó, vou voltar aqui na equação, a gente está vendo aqui, pessoal, que a capacidade na verdade, o calor específico da água quente e aqui o calor específico da água fria, na verdade. Aqui vocês podem considerar que o calor específico da água quente é igual ao calor específico da água fria, que é igual ao calor específico da água, que é igual a 1 caloria, tá certo? Por grama grau Celsius, tá bom? Tinha esquecido de falar isso. Esses valores aqui são valores pesquisados. Todos os outros, ó, massa da água quente, temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final, temperatura da água quente e da água fria, são valores que vocês vão retirar a partir do experimento. Tá bem, pessoal? Vamos seguir aqui para a parte 2, tá certo? Então, aqui na parte 2, a gente vai, a partir dessa equação, calcular o calor específico do metal, tá certo? E vamos
vamos comparar com os dados da tabela 10.1, que eu indiquei no slide anterior, a página, né? Para determinar o tipo de metal. Beleza? Aí, pessoal, finalmente, na terceira e última parte do experimento, a gente vai fazer a determinação da entalpia de neutralização de uma reação entre um ácido e uma base, tá certo? O calorímetro que nós vamos utilizar nesse experimento não é um calorímetro utilizado na parte 1 e na parte 2, que é um calorímetro de alumínio. Nós vamos utilizar um calorímetro de vidro, pessoal. E eu peço que vocês anotem essa informação aqui, ó, que é muito importante, que nós vamos utilizar nos nossos cálculos, que é a capacidade calorífica desse calorímetro, ó, que é de 48,11 calorias por grau Celsius. Então, qual é o objetivo? O objetivo vai ser o quê? Determinar a entalpia de neutralização da reação entre o ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Aí, pessoal, a discussão do trabalho de vocês, o relatório, é o quê? É comparar esse valor medido com o valor teórico, tá certo? Então, esse valor teórico aqui, vocês vão pesquisar na literatura, certo? Faça uma pesquisa, né? Entalpia de reação entre o ácido clorídrico, HCl, e o hidróxido de sódio, NaOH. Aí, pessoal, a reação que ocorre neste processo vai ser o quê? Vai ser a reação entre o ácido clorídrico, tá certo? Mais o hidróxido de sódio, produzindo quem? A gente sabe que é uma reação entre um ácido, né, e uma base. Os produtos formados, pessoal, vai ser sal e água. Não é verdade? Então, o ácido clorídrico vai reagir com quem? Com hidróxido de sódio, produzindo o sal, que é o NaCl, mais a água líquida. Beleza? Agora, a gente deve balancear essa equação. A gente observa que nos produtos nós temos dois átomos de hidrogênio, assim também como nos reagentes, ó, um átomo aqui, outro átomo aqui. Nós temos um átomo de sódio nos reagentes e outro no produto, então está balanceado. Nós temos um átomo de cloro nos reagentes e outro no produto também está balanceado. E nós temos um átomo de oxigênio nos reagentes e também outro nos produtos. Então, a equação está balanceada. Daí nós verificamos, pessoal, que essa reação é do tipo 1 para 1, né? Então, nós temos que 1 mol de ácido clorídrico vai reagir com 1 mol de hidróxido de sódio para produzir o quê? 1 mol de NaCl e 1 mol de água. Então, a partir das quantidades que nós utilizamos
no experimento, ou seja, a partir do volume e da molaridade do HCl e também do hidróxido de sódio, pessoal, nós vamos calcular o quê? O número de mols de água formado, tá certo? Então, essa equação estequiométrica ela vai ser utilizada o quê? Para determinar esse número de mols de água formado e combinar com o calor cedido pela reação, tá certo? Então, a partir desse calor cedido ou liberado cedido, na verdade, liberado pela reação, fazendo essa divisão, a gente vai determinar a entalpia de neutralização para a reação. Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, o calor cedido pela reação, tá certo? Eu pergunto para vocês, pessoal, quando o calor ele é cedido, a reação é o quê? Endotérmica ou exotérmica? Se o calor é liberado a partir da reação, nós temos o quê? Uma reação. Me ajudei aí, pessoal, por favor. Eu não lembro não, mas é exotérmica? Isso, é exotérmica, muito bem. Ó, exo, para fora, tá certo? Então nós temos uma reação exotérmica. Então, como é que vai acontecer? A gente vai colocar quantidades em proporções estequiométricas dentro do calorímetro, tá certo? No caso, o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio vão reagir e vão liberar calor por calorímetro, logicamente, tá certo? Então, esse calor cedido, nós vamos obter pelo balanço de calor no calorímetro, logicamente, né? E esse N aqui é, equivale ao número de mols de água formada. E esse número de mols nós vamos obter da onde? Nós vamos obter da reação estequiométrica. Daí, pessoal, o calor, o ΔH de neutralização vai ser obtido em joules por mol ou calorias por mol, beleza? Esse valor calculado, medido, na verdade, vocês vão então comparar com dados da literatura, certo? Você vai lá na literatura e vai pesquisar, beleza? Aí você vai então discutir o seu relatório com base nisso. Então vamos lá, pessoal. Nós já sabemos que o calor cedido pela reação vai ser igual à variação de entalpia da reação. Então, o calor cedido, tá certo? Vai ser igual ao quê? Ao calor recebido pelo calorímetro mais o calor recebido pela reação, tá certo? Então, o calor cedido, pessoal, nós já sabemos que o calor recebido é o ΔH, tá certo? O produto da massa do calorímetro pelo calor específico do calorímetro, nós sabemos que é quem, pessoal? A capacidade calorífica do calorímetro, que é o C. A temperatura de equilíbrio, pessoal, é a temperatura final observado no experimento, tá ok? E T0, nós já sabemos que é a temperatura inicial dos reagentes no experimento, tá bom? Aqui nós temos a massa da solução. Logicamente vai ser o quê? A massa da solução de HCl mais a massa da solução
do, do hidróxido de sódio, NaOH, tá certo? Aqui nós temos o calor específico da solução, aqui é a temperatura de equilíbrio, temperatura final, e menos T0, que é a temperatura inicial. Então, pessoal, resolvendo essa equação por calor cedido, nós chegamos nesta expressão aqui, tá bom? Já o que? Já substituindo o termo C, que corresponde à capacidade calorífica do calorímetro, que está aqui. Então, nessa equação, pessoal, como falei para vocês, ó, a massa da solução vai ser a massa da solução do HCl mais a massa da solução do hidróxido de sódio, beleza? T0 vai ser o quê? Vai ser a média entre a temperatura inicial do ácido e a temperatura inicial da base, tá bom? Vai ser a média aritmética. Aí nós estamos vendo os outros termos, né, pessoal? Como o C da solução, que é o seguinte: esse C da solução corresponde ao calor específico da solução. Como nós temos uma solução aquosa, nós vamos considerar que o calor específico da solução é igual ao calor específico da água, pessoal. Que é quanto? Uma caloria por grama multiplicado por graus Celsius. Tá certo? Então, nós temos a massa da solução, que nós vamos medir. Nós temos o calor específico da solução, que é igual ao calor específico da água. Nós temos C, que é aquela informação fornecida naquela figura, que é o calor que se refere ao calor que se refere ao calorímetro de vida utilizado no experimento. E esses dados de temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final inicial a gente mede, a gente então consegue calcular o calor cedido, tá bom? Aí, nós sabemos que o ΔH de neutralização, que é dado em joules ou caloria, tá certo? Por mol, calorias por mol ou joules por mol, é igual a esse calor cedido pela reação sobre o número de mols de água formado. Números de mols de água formada. Então, a gente calcula isso e vai comparar com o valor teórico. É basicamente isso. Essa aula, pessoal, ela vai ficar disponível no nosso sistema, assim também como esses slides. E aqui nós temos as nossas referências consultadas, ó, a apostila de laboratório, tá bom? O livro do Atkins e o livro do Gall, que com certeza vocês devem ter utilizado na disciplina de Química Geral. Vou manter aqui as modificações, pessoal. E agora a gente vai para os vídeos das práticas, tá bom? Até aqui, pessoal, tudo bem? Pessoal, beleza, né? Tá bem. Vamos agora, pessoal, para os vídeos das práticas, tá certo? Eu vou aumentar aqui, tá certo? Eu vou fechar minha câmera porque acontece que quando tá o vídeo e a câmera aparecendo, a câmera está aberta, fica travando um pouco. Então, eu vou desligar a câmera. Desliguei. Tá bem. Vamos lá. Qualquer dúvida, é só chamar.
Então, tá aqui, pessoal. A primeira parte, nós vamos fazer o quê? A determinação da capacidade calorífica do calorímetro. Então, como é que se dá essa prática? Inicialmente, com auxílio de uma proveta, nós vamos fazer a medição de 100 ml de água. Aí, em seguida, pessoal, nós vamos colocar a água no calorímetro de alumínio, tá certo? Vamos transferir. Vocês podem ver, é bem simples, ó, consiste em uma latinha de cerveja, pessoal. E tá aí o alumínio, quer dizer, o calorímetro, bem simples. Pronto, essa temperatura de 25,4 é a temperatura inicial da água fria, tá certo? Aí é importante medir a temperatura, por quê? Porque a partir da temperatura, a gente vai determinar a densidade da água, tá certo? Isso aqui é um valor tabelado, e multiplicando a densidade pelo volume da água utilizada, que no caso foi 100 ml, pessoal, a gente obtém o quê? A massa da água, tá certo? Então, essa seria a massa da água fria. Aí agora, a gente vai, com auxílio de uma proveta, medir 100 ml de água quente, tá certo? E aquecer em um beco até 50 graus Celsius. Na verdade, a temperatura não vai ser essa, tá bom? Vai ser uma temperatura que a gente vai ver aqui no vídeo. E em seguida, nós vamos adicionar essa água quente rapidamente ao calorímetro, com a água fria, e medir a temperatura final. Então, vamos lá. Tá aqui o termômetro, né? Medindo a temperatura da água quente, ó. 54,5 graus Celsius. Verificou a temperatura inicial, 25,4, colocou água quente, esperamos homogeneizar. Pronto, homogeneizou e está aí a temperatura final, que vai ser de 36,2 graus Celsius. Então, a gente vai substituir esses dados na equação do balance de calor, pessoal, e vamos obter o quê? A capacidade calorífica do calorímetro. Tudo bem, pessoal, até aí? Tudo sim. Pronto. Agora nós vamos para a segunda parte, que é a determinação do calor específico de um metal. Daí, pessoal, como nós vamos fazer? Inicialmente, vamos colocar 100 ml de água, certo? Medidos em uma proveta no calorímetro. Vamos, então, anotar a temperatura inicial da água, e a partir da temperatura
verificar na tabela qual a sua densidade e com sua densidade calcular o quê? Calcular a massa de água. Em seguida, a gente vai determinar a massa do metal em uma balança e vamos aquecer em água em ebulição. Logicamente, a temperatura do metal vai ser igual à temperatura da água em ebulição, que é 100 graus Celsius. Daí, vamos colocar essa peça de metal quente na água fria, que está dentro do calorímetro, e vamos medir a temperatura final. Então, vamos substituir todos os dados medidos na equação do balanço de calor para obter, então, a capacidade calorífica. Vamos lá, pessoal. Como é que nós fazemos isso na prática? Opa, tá parado o vídeo. Pronto. Então, medimos aqui 100 ml, pessoal. Vocês podem ver, a gente colocou com o beck e depois utilizou uma pinceta de pastel, viu? Que é esse instrumento aqui de plástico, viu? O nome na verdade, pipeta de pastel, o nome, pipeta. A gente utiliza para gotejar soluções, tá certo? Para a medida de um valor de volume mais preciso. Então, pessoal, tá aqui, ó. Tá aqui a temperatura da água, 30,6. Temperatura ambiente de Mossoró, né? Então, com esses dados de temperatura, a gente obteve a densidade na tabela e, utilizando o volume de água, nós obtivemos a massa de água, tá bem? Aí agora nós vamos fazer a medição da massa do metal. Pronto, da massa do metal. Vamos colocar agora em um recipiente com água, tá certo? Ó, o metal tá lá dentro, pessoal. E vamos aquecer até a temperatura de ebulição da água, no caso 100 graus Celsius. Daí nós garantimos que a temperatura da peça de metal é igual à temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água. Então, colocamos a peça rapidamente e vamos medir a temperatura final, pessoal. Vamos esperar homogeneizar, é claro. E a temperatura final será de 31,2 graus Celsius. Pessoal, nessa parte 2, tudo bem? Pessoal? Tudo. Tava falando pelo chat ali.
Beleza. Vamos agora para a terceira parte, certo? Terceira parte é a determinação do calor de neutralização da reação entre o ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Então, pessoal, inicialmente, ó, vamos medir 80 ml de hidróxido de sódio. Aí, muito importante, pessoal, essas informações aqui, ó. 80 ml de solução de hidróxido de sódio. E a concentração, pessoal, estão vendo, ó? Qual a concentração? Vocês estão vendo? Sim, sim. 0,5. Molar, né? Que é 0,5 mol por litro. Então, utilizando o volume, no caso em litros, pessoal, viu? Tem que converter para litros ali. E a concentração, a gente calcula então o número de mols de hidróxido de sódio. Aí vamos lá. Pronto, pessoal, uma medição bem precisa, né? 80 ml. Transferimos então para um becker. E agora vamos fazer a medição da temperatura. Então, está aí a temperatura da base, 23,7 graus Celsius. Agora, vamos fazer o quê? Medir 80 ml de ácido clorídrico. Mais uma vez, pessoal, como nós podemos ver no vídeo, a concentração do ácido clorídrico é de 0,5 molar. Muito importante essa informação, viu? Então, ó, utilizando a pipeta de Pasteur, né? Que é aquele vidraria de plástico, a gente vai gotejando, tá certo? A solução até chegar nos 80 ml. Pronto, 24,1 foi a temperatura do ácido. Agora vamos colocar duas soluções no calorímetro de vidro, tá bom? Tá aí a capacidade calorífica do calorímetro de vidro, informação muito importante, ó. Vou até voltar aqui, pausar aqui o vídeo. 48,11 calorias por grau Celsius. Essa informação é muito importante, pois vocês vão utilizar nos cálculos, tá bem? Anotem aí essa capacidade calorífica. Como vocês podem ver, ele é um calorímetro de vidro, né? Então, colocamos a solução de hidróxido de sódio e agora vamos adicionar a solução de ácido clorídrico. Adicionamos, agitamos o calorímetro para homogeneizar a solução e fazemos então a medição da temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio na equação. E a temperatura de equilíbrio, pessoal, vai ser tem que esperar, demora um pouco.
30,3 graus Celsius. Então, pessoal, vamos substituir esses dados, né? E vamos, então, calcular o calor cedido, pessoal, pela reação. Lembrando que para calcular o ΔH de neutralização, a gente precisamos fazer a divisão desse calor pelo número de mols. E o número de mols a gente calcula a partir da reação estequiométrica que eu mostrei previamente nos slides. Alguma dúvida, pessoal? Tá certo. Então vou ter que sair agora, tem uma reunião. Vou parar aqui a gravação do vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. E as dúvidas vocês podem colocar no fórum lá da disciplina, mandar mensagem pelo WhatsApp, e-mail, como vocês acharem melhor, tá certo? Estou aqui à disposição de vocês. Vou agora interromper a gravação.